Transporte ferroviário é um tipo de deslocamento que ocorre por meio de vias férreas, transportando, dentre outros, pessoas e cargas. Esse meio de transporte é um dos mais antigos. Seu surgimento está ligado diretamente com a Revolução Industrial. O meio de transporte emergiu na Europa, mais precisamente na Inglaterra no século XIX, sendo este um dos principais inventos daquela época, juntamente com a máquina de tear movida a vapor. Por volta do ano de 1850, nas proximidades de Londres, as locomotivas atingiam até 70 km por hora, uma velocidade alta para aquele momento histórico. As locomotivas eram movidas a vapor, o qual é gerado a partir da queima de carvão. Após o surgimento deste inovador meio de transporte, rapidamente sua tecnologia se espalhou para outros lugares do mundo. Hoje em dia, o transporte ferroviário é encontrado em todos os continentes do globo. Diante do arsenal tecnológico do mundo atual, o mesmo também não ficou para trás. Existem trens modernos que atingem uma velocidade de até 250 km por hora. Como todo tipo de evolução, o transporte ferroviário surgiu de uma necessidade humana de locomover pessoas e cargas de um local a outro, com maior rapidez. Os trens turísticos são testemunhas da história, da evolução econômica e política de uma determinada localidade. Além disso, estes têm grande potencial para a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural. As locomotivas e as estações ferroviárias são por si só representações do passado. Com certeza, a atividade de um trem turístico já é uma forte e importante valorização patrimonial para o turismo. O turismo é uma das atividades capazes de auxiliar na obtenção de resultados relevantes no que concerne à preservação da memória e identidade ao apresentar para o turista ou visitante a essência e os significados do patrimônio local. Iniciando propostas de educação patrimonial, os trens turísticos conseguem aumentar o sentimento de pertencimento que a população tem em relação ao transporte ferroviário e à cultura local. O envolvimento da comunidade, das escolas e dos atores ligados à atividade turística consegue atingir um elevado nível de conhecimento, conservação e preservação do patrimônio histórico de uma comunidade. Portanto, o importante não é o espetáculo para os turistas, mas sim a tentativa de estimular uma vivência de algo que construiu, modificou e influenciou determinada cultura. Iniciando propostas de educação patrimonial, os trens turísticos conseguem aumentar o sentimento de pertencimento que a população tem em relação ao transporte ferroviário e à cultura local. O envolvimento da comunidade, das escolas e dos atores ligados à atividade turística consegue atingir um elevado nível de conhecimento, conservação e preservação do patrimônio histórico de uma comunidade. Portanto, o importante não é o espetáculo para os turistas, mas sim a tentativa de estimular uma vivência de algo que construiu, modificou e influenciou determinada cultura. Um trem turístico que tem privilegiado a essência do significado do lugar é o trem do vinho. Neste produto turístico do sul do país, as tradições e costumes da sociedade local são valorizadas durante todo o trajeto. Ações para que se atinja este fim são realizadas, tanto no interior dos vagões, assim como nas estações ferroviárias. Os atrativos agregados ao passeio de trem visam valorizar e demonstrar ao visitante a essência da região. O passeio turístico de trem a vapor ocorre em 23 quilômetros, com 1h30 de duração, entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. A equipe do trem realiza festas nos vagões utilizando as manifestações culturais típicas da região, como por exemplo, pode-se citar o coral típico italiano, pessoas com roupas gaúchas, vinhos e queijos para degustação, os quais demonstram a riqueza e diversidade cultural da localidade devido à colonização europeia.
Ponto positivo dessas intervenções são as participações da comunidade local no planejamento e na execução das intervenções realizadas nas viagens. Assim, percebendo a valorização pelos turistas, a população também valoriza e participa da conservação de sua riqueza cultural. O turismo ferroviário, neste caso, colabora com a valorização e proteção das tradições locais. Um segundo exemplo, mas não menos importante, de como o trem turístico pode ser um forte aliado na valorização do patrimônio cultural, ocorre em Jaguariúna, interior de São Paulo. Essa pequena cidade tem em sua história a economia cafeeira, característica intimamente ligada à evolução das ferrovias. Sendo assim, o café e o trem constituem-se em dois pilares da história local, em cujo apoio a atividade turística se desenvolve. Este trem turístico tem como fato importante a preservação da história do Brasil, pois divulga uma das impulsões para a implantação do transporte ferroviário. Outra singularidade é a reprodução por transporte de passageiros de um passado predominantemente de transportes de carga. O Passeio de Maria Fumaça entre Jaguariúna e Campinas tem objetivo cultural e recreativo. Por isso, trabalha desde crianças, por meio das escolas, a associações de terceira idade, além do público em geral. Durante o passeio, temas como a história do trem e do café, incluindo curiosidades sobre a sociedade da época, os barões do café e a rotina dos trabalhadores nos cafezais, são tratados por monitores treinados. Placas ferroviárias antigas, fotografias, telefones e aparelho de staff são itens utilizados pelo planejamento interpretativo, visando remeter os visitantes aos tempos vividos pela aristocracia rural cafeeira, despertando um interesse geral.